Pessoal, modelo mental aqui para REST e RESTful. Bem, o RESTful é nada mais do que uma arquitetura, certo? Então, quando você vai desenvolver uma aplicação que usa RESTful, tá? É desenvolver orientado a serviços, ok? Porque quando você desenvolve um cadastro, por exemplo, em RESTful, tudo que fica do lado do servidor, você pode acessar por qualquer outro sistema, tá? Porque você tem que retornar sempre, a melhor forma é você retornar o JSON, tá? O JSON é um objeto estruturado em forma de texto. Quando você fala, vamos desenvolver uma aplicação RESTful, tá? Daí a gente tem que escolher quais que são os melhores frameworks para a gente desenvolver uma aplicação usando a arquitetura RESTful, tá? A gente tem o Spring RESTful, certo? Para isso a gente tem que entender, estudar a arquitetura e também saber JSON. Isso para a gente trafegar os dados entre o front-end e o back-end, certo? Agora, ok, a equipe define que vai ter que desenvolver a aplicação usando a arquitetura ou padrão RESTful, certo? Para fazer o front-end, tem que saber muito HTML, tem que saber bastante JavaScript, tem que saber bastante CSS. Por quê? Você vai pegar um layout HTML em CSS, um layout pronto, talvez, um layout de Bootstrap, alguma coisa assim, e você vai encaixar nele um framework JavaScript, um Angular, um React, um Vue.js, né, que se fala, um Vue.js, para você poder fazer as requisições RESTful para o lado do servidor, capturar os dados e preencher na tela, né? É isso que o framework JavaScript vai fazer para você, certo? Porque o RESTful é uma arquitetura, então você tem que conectar os frameworks, as linguagens de script, o banco de dados, os conceitos HTML, os conceitos de web, internet, para você poder fazer um sistema nesse formato, tá? Na parte do front, vai entrar muito HTML, você tem que saber bastante JavaScript, tem que saber bastante CSS. Quando a gente vai para o lado do back-end, tá? A gente tem o Spring RESTful, que daí é Java puro, você tem que saber muito orientação a objeto, tá? E a arquitetura JSON, porque você vai processar esse JSON do lado do servidor e mandar para o front-end. Lá no front-end você vai manipular esse JSON para imprimir, mostrar no layout do teu sistema, certo? E daí você tem aqui o back-end e o front-end, certo? Só que um sistema não vale para nada se não tiver banco de dados, certo? Então, você tem que saber também bastante SQL, JDBC e, para facilitar seu trabalho, você tem que saber o Hibernate JPA. Tudo isso daqui você só vai ter sucesso se você saber Java e orientação a objetos, tá? E como que você vai conectar toda essa parte do back-end, com a parte do front-end? E trafegar em serviços RESTful, conectar, manipular esses JSON e fazer uma aplicação de verdade funcionar. Como? Como que a gente vai fazer isso? Tá? Usando, sim, você tem que saber daí os fundamentos de internet. Tá? Então aqui, isso é um mapa mental do que você tem que saber para quando você for criar uma aplicação usando a arquitetura RESTful. Tá? O que vai englobar? O que você tem que saber? HTML, JavaScript, CSS para o front. No front também vai entrar um framework JavaScript, tá? Do lado do back-end, do lado do servidor, você tem que entender da arquitetura da arquitetura, né, no caso, um framework de sucesso, ótimo, melhor do que o Spring RESTful não tem, então no caso vai ser ele. Entender de JSON, tá?
Também entender de SQL, JDBC, Hibernate JPA, Java, orientação a objetos e fundamentos da internet. Então é isso que você tem que saber quando você vai criar uma aplicação RESTful, tá? Isso daqui é um modelo mental que eu gosto bastante, acho que muito legal, você consegue explicar tudo em uma imagem só, o funcionamento de toda uma estrutura de um projeto RESTful, tá? Então assim, para você já fique sabendo, quando você se deparar, primeira coisa assim, o que tem que saber para desenvolver aplicações RESTful, tá? É isso daqui que você precisa saber. Isso daqui é praticamente tudo que você tem que saber, tá? Em cima desses conhecimentos vocês vão decidir qual que é o framework que vocês vão usar, qual que é a metodologia de desenvolvimento, tá? E assim por diante. Tendo esses conhecimentos é só colocar a mão em prática e desenvolver o sistema, tá? E é isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima.